Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que estejam todos bem. Está aqui começando mais um vídeo do Ruá. Aqui quem fala com você é seu amigo Caio. Estou muito feliz em mais uma edição aqui do canal. Que Deus possa abençoar a sua vida, falar ao seu coração através dessa mensagem que nós vamos estar meditando hoje aqui no canal. E eu convido você que não é um inscrito a se inscrever. Se inscreva aí no canal e ative as suas notificações para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Ruá. Então, vamos lá para mais um vídeo. É isso aí, estamos começando então mais um vídeo aqui do Ruá. Convido você, sem mais delongas, para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, nós vamos ler o versículo de número 27. É um versículo pequeno, eu vou dar o contexto geral do que estava acontecendo nesse versículo. E nós vamos estar fazendo uma pequena meditação que eu intitulei Não Temas. Essa palavrinha não temas, essa pequena frase, foi uma das frases mais usadas por Jesus no seu ministério aqui na Terra. No Evangelho, a gente encontra cerca de 61 vezes, 61 versículos em que Jesus fala, não temas, não temas. Sem contar os vários versículos no Antigo Testamento em que nós vemos Deus diretamente falando, não temas, como nós vemos Deus falando ali com Josué e muitos outros, Deus sempre usando a palavra não temas. Então nós vamos ler o nosso versículo, Mateus capítulo 14, versículo 27. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Como eu disse, é um versículo curto e eu vou estar dando o contexto do que estava acontecendo. Os discípulos estavam ali no barco, ondas açoitavam, chegou uma tempestade. Jesus tinha ficado para trás, eles seguiram adiante ali de barco e começou uma forte tempestade com ondas e vento e trovão e aquela tempestade os discípulos ficaram desesperados, pois parecia que o barco ia virar. Todo o contexto do momento era para os discípulos estar ali apavorados e Jesus não estava com eles. Eles estavam ali morrendo de medo. E ainda mais para, vamos dizer assim, piorar a situação, eles olharam para frente e viram alguém vindo, caminhando ali sobre as águas e eles, de imediato, a primeira coisa que veio na mente deles é que era um fantasma. Era um fantasma, no versículo anterior você vai ver que eles ficaram desesperados achando que era um fantasma, até que Jesus disse isso que nós vimos aqui no versículo. Sou eu, não temas, não tenham medo, sou eu. E o interessante desse versículo é como os discípulos ficaram cegos. Eles viram o próprio mestre, mas eles estavam com tanto medo que eles ficaram paralisados, aterrorizados e pensaram que era um fantasma. O medo nos impede, o medo nos trava, o medo nos impede de ir em frente, de avançar. Outro exemplo que nós temos é quando Jesus chama Pedro para ir até ele andando sobre as águas. Se Pedro tivesse com medo, tivesse temido, ele não teria tido a atitude de andar sobre as águas e de viver esse sobrenatural com Deus. Pedro, no meio do caminho, enquanto ele caminhava sobre as águas, ele olhou para a tempestade, nós podemos trazer essa tempestade como as circunstâncias da vida. Ele tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade, ficou com medo e começou a afundar. Mas ele teve a iniciativa de sair da sua zona de conforto para ir viver o sobrenatural de Deus. E o medo nos impede muitas vezes de viver coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Às vezes Deus tem planos, Deus tem coisas para fazer através das nossas vidas. Às vezes não, Deus tem planos para nós. A palavra de Deus nos diz que Ele tem planos sempre de bem, não de mal para os seus filhos, mas muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus, nós deixamos de viver o plano de Deus, nós deixamos de viver o ministério que Deus tem para nós, os sonhos dele para nós, porque nós estamos com medo. Como eu disse, o medo nos trava e nos impede de prosseguir. Por isso que esse foi
uma das coisas que mais Jesus disse: não temas, não temas, eu sou contigo, não temas que eu sou teu Deus, não temas, eu estou aqui. A gente ter um certo medo, assim, num equilíbrio, é bom. O medo às vezes nos impede de fazer coisas que podem ser prejudiciais, que podem nos machucar. O medo tem que ter sempre esse equilíbrio, a temperança, vamos dizer assim, que é algo importante em todos os detalhes na nossa vida. Nós temos que ter um equilíbrio, não ter medo demais a ponto de deixar esse medo nos travar e nós não conseguimos viver o que Deus tem para nós e viver sempre com medo, medo de falar de Jesus, medo de ir em algum lugar para falar de Jesus, medo de ir para a igreja, medo de seja lá o que for que te impeça de ir para frente, de avançar, de prosseguir, mas você também não pode ser aquela pessoa que não tem medo de nada, que se arrisca, vai e faz, fala, não tenho medo, eu vou, eu faço e correr risco. Nós temos que ter a temperança, ter esse equilíbrio, mas o foco da mensagem que eu tenho para você nesse vídeo de hoje é: não temas, não deixe o medo te impedir de avançar, de crescer, de viver coisas novas, de viver o sobrenatural de Deus, de viver os planos de Deus para a sua vida. Lembre-se sempre que Deus é contigo e ouça Ele falar ao seu coração. Não temas. Quantas vezes Deus nos dá confirmação de coisas, nós sabemos os planos de Deus para nós, mas mesmo assim nós tememos, nós esquecemos de quem Jesus é. Assim como os apóstolos, era Jesus que estava vindo sobre as águas. Ele já andava com os apóstolos já há algum tempo, eles já o reconheciam, mas eles estavam com tanto medo que eles nem conseguiram reconhecer o Mestre. E o medo faz isso conosco. Ele nos trava, nos impede de prosseguir e nós até nos esquecemos do Mestre, nós esquecemos da promessa de Deus, nós esquecemos do que Deus tem para nós. E eu te digo, não temas, Deus é contigo. Confie nele e vá em frente. Busque a direção de Deus e busque ouvir a voz de Deus e você vai viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe através dessa mensagem. Na semana que vem nós estaremos juntos para mais um vídeo aqui do Ruá. Como eu sempre digo, tem vídeo toda segunda-feira aqui do Ruá, então toda segunda vai chegar uma notificação aí para você e eu convido a você que assistiu esse vídeo e todos os vídeos do Ruá que você compartilhe para que mais e mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus todos os dias. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau!